Buenas, buenas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso episódio 21 do podcast da Rede de Empreendedores. É uma honra, é uma alegria te receber aqui para transbordar um pouco daquilo que temos para transbordar no cumprimento da missão de transformar vidas, famílias e negócios através do empreendedorismo. E hoje eu estou muito feliz e muito grato aqui com a presença de um empreendedor santamariense, que é muito conhecido dessa geração atual de empreendedores, onde muitos deles foram apoiados por esse empresário aqui, que é o Marcos Rentgen. Falei certo? Falou certo. Bah, pronúncia correta aí, Maurílio. Que maravilha. Rentgen é alemão. Um alemão. E gosta de culinária alemã? Antes de te responder, quero te parabenizar pelo 21º episódio. E é um prazer, uma honra estar aqui contigo para a gente conversar. Eu que sou um admirador também do teu trabalho, conheço bastante aí o impacto que tu tem trazido. Gratidão. Nas empresas, no teu trabalho em geral. Então, vamos por esse bate-papo aqui, mas é um prazer grande. Me sinto honrado de estar aqui hoje. Maravilha. Eu vou pedir para tu te apresentar e contar um pouquinho mais da tua história. E depois a gente fala de gastronomia, né? Eu já ia entrar direto na gastronomia alemã. Agora nós temos uma caminhada e uma jornada. Eu acompanho o teu trabalho, e inclusive tive várias pessoas que eu enviei lá para as antigas rodadas de negócio. Né? O Marcos, ele era gestor de uma grande rede, né? E aí depois foi empreender e ele vai contar aqui um pouco da jornada dele, que foi um pioneiro aqui em Santa Maria e na região, nas rodadas de negócio. Exatamente. Depois ele passou a desenvolver um trabalho lindo aí com um evento que é referência. Acredito que hoje é referência para muitas regiões, talvez até para o país aí, que é o Gastrobusiness, né? Mas antes da gente falar de tudo isso, conta um pouquinho da tua história. Diz aí quem é esse Marcos Rentgen, que o pessoal aí talvez não conheça a tua jornada. Eu sou natural aqui de Santa Maria mesmo, né, Maurílio? Estudei aqui, me formei aqui. Sempre tive esse lado da questão do empreendedor, da venda em si, do relacionamento interpessoal. Foi algo que eu sempre gostei muito, né? Então é uma característica minha, assim, de como pessoa, vamos dizer assim. Fui para esse ramo comercial, permaneci aí por mais de 10 anos, adquiri muita experiência, muito vivência, né? Conviver com pessoas, dia a dia, metas, objetivos, né? E foi uma escola para mim, foi um aprendizado muito grande que eu carrego até hoje, né? Na minha vida, nos meus negócios. E no ano de 2015 eu resolvi dar essa iniciativa também com conhecer novas ideias que poderiam ser interessantes para o mercado aqui de Santa Maria. Eu fui para Caxias, fiquei um tempo lá estudando sobre networking, sobre como aproximar pessoas, como aproximar empresas, ter uma empresa que fosse uma ferramenta para empresário, né, no sentido de captação de leads, de envolvimento interpessoal. E acabei trazendo esse projeto para Santa Maria, né? Bem pequeno, bem aos poucos. Conexão Enterprise. Conexão Enterprise. E começou em Caxias do Sul com o meu sócio lá, o Edson, né? Que também continua até hoje fazendo esse formato de evento. Que é o precursor da conexão, né? O sócio fundador, como se diz. Ele tinha começado lá em que ano? Basicamente um ano antes. Um ano antes. Mas já tinha uma ideia bem consolidada nesse sentido, assim. Eu fui lá aprender, fui lá conhecer. E a gente conversou no sentido de tentar trazer essa ideia para Santa Maria, né? E daí iniciamos bem pequenos lá no Freguesia, como tu disse, né? Uma conversa que a gente teve um tempo atrás. Para um evento para 30, 40 pessoas ali, convidando empresários. Depois nós fizemos um pub e negócios no antigo Deparque, que era no Itembé. Sim. E aos poucos eu também, como eu trabalhava no ramo privado e também como gestor, eu era gestor só da minha equipe, eu tinha muito pouco relacionamento aqui na cidade externa, né, porque eu viajava também.
Então, ela era aquela coisa de bater de porta em porta, como se diz, e conhecer pessoas, porque eu era muito pouco conhecido. Era uma das coisas que eu achava que era um desafio para mim nesse primeiro momento, porque eu trabalhava mais na questão de bastidores no tradicional, né? Na minha empresa anterior, que eu era gestor, eu formava pessoas para vender, eu formava equipes. Ali já era uma venda mais final, né? Ou seja, eu teria que captar essas pessoas, tentar fazer uma credibilidade no município, na sociedade, me inserir no cassismo, assim, de lojas, prefeitura. Então era um trabalho formiguinha de alguém que não é conhecido ainda, e existem grupos também mais fechados. E resistências, né? Quem conhece, quem faz negócio aqui em Santa Maria sabe que Santa Maria é especial. Exatamente. Quem faz negócio em Santa Maria faz negócio em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, exatamente isso. Então, foi gradativamente, no segundo ano, o negócio já deu um boom, assim, no sentido de tanto de pessoas interessadas em querer participar, em pessoas que começaram a ter resultado nesses eventos e começaram a querer ir de novo e convidar amigos e tal. Então foi uma escala gradativa, né? Eu acompanhei essa tua escala gradativa, vendo a tua, primeiro lugar, algo que é fundamental para qualquer empreendedor, a tua constância, a tua disciplina. Tu mantinha uma regularidade nos eventos. Mantinha, isso. Quantos eventos tu chegou a fazer? Até a pandemia, que na pandemia mudou tudo. Né? Eu acho que eu cheguei a fazer uns 40 eventos, mais ou menos, até a pandemia, né? E daí a gente não tinha concorrência, né? Porque fomos pioneiros nesse sentido de fazer rodadas de negócios, de fazer eventos nesse sentido, né? Até a pandemia de 2015 até 2020, início 20, tu fazia um evento por mês. Exatamente. Um evento por mês. E graças a Deus, assim, como esse movimento começou a crescer muito, no sentido de vir até pessoas de fora de Santa Maria, começou a existir um intercâmbio do pessoal que participava em Caxias, vinha aqui participar também para obter clientes aqui, o pessoal de Santa Maria ir lá também participar. Então esses eventos começaram a crescer. Mas até o momento não existia outra pessoa, outro empreendedor. Tu era o rei do network em Santa Maria. E o nome era só rodada de negócios. Só rodada de negócios. Só rodada de negócios. Não, eu lembro que tu movimentava, eu tinha muitos alunos corretores de imóveis. Sim. Aquela galera ia muito. Ia muito. Aí, pessoal de vários segmentos. E ali começaram a nascer os cases, né? Foi exatamente isso. O corretor que prospectou alguém para ele vender um imóvel, porque lá tinham empresários com poder aquisitivo bom, né, que poderiam comprar dele. Pessoas que foram vender ideias, surgiu até sociedade já depois nesse sentido. Pessoas que, como a gente estava falando agora, que buscam se recolocar no mercado de trabalho também eram bem-vindos para levar currículos, para fazer relacionamento, pessoal para vender cursos também, para vender treinamentos. Então, de todo tipo de serviço da cidade, expor alguma coisa. Então, acho que foi uma grande visibilidade nesse sentido. Sim, né? Sim. E como era uma grande novidade também, não tinha nem o Instagram, a gente começou a divulgar no Facebook, né? E criou uma identidade bem grande, assim, porque era o único na cidade, né? Não tinha outras pessoas fazendo. E aí tu via, grandes empresários ali participando, né? Quando começou a ganhar essa credibilidade. E daí começou a crescer. Nós fizemos um na FEISMA lá, que tu esteve presente também. Sim. Foi um dos primeiros também, acho que foi 2017. Eu não lembro exatamente o ano, mas 2016, eu lembro. 2016. Que era um formato diferente ali para dentro de um espaço da FEISMA, mas as pessoas conversando e tal, muito do comércio local também, então foi algo que foi bem pioneiro assim nesse sentido. Hoje o networking tá em alta. Hoje tá todo mundo falando. Agora se tu voltar em 2015 era muito inovador. Muito inovador. Eu me recordo que em vários anos ali, em vários eventos, a nossa equipe fazia do teu evento um canal de prospecção de oportunidades. Exatamente. E o pessoal ficava sempre vinha com feedback legal do crescimento. Sim, então, sim.
isso precisa ficar registrado. Constância, disciplina no fazer os eventos. E foi melhorando. Isso. Até chegar num evento que o David estava comentando agora há pouco ali no Recanto Maestro, que aí já envolvia ali gastronomia. Aí nós chegamos num patamar, até antes da pandemia, em 2018, vamos supor, ali completando 2 anos e meio, 3 anos, que a gente precisava comportar um outro perfil do evento. Por quê? Porque o evento que nem o David que foi para umas 150, 200 pessoas, não poderíamos mais fazer naquele formato da rodada, de todo mundo se apresentar, de depois sentar na mesa e trocar cartões, porque tinha um volume de gente muito maior para participar. Então, naquele primeiro momento, pensamos, vamos fazer um modelo híbrido, um modelo que tu pode ir lá expor os teus produtos, serviços e agregar uma gastronomia junto. Foi a primeira ideia. Ainda não tinha ideia de gastro, continuava a rodada de negócio, mas tu, como empresário, por exemplo, tenho uma empresa de colchão, vou lá expor o meu produto como uma espécie de mini feísma, uma feira, e também tu pode falar, pode se desenvolver. Então, aí fomos para lugares maiores ali. Lembro que daí alguns eventos a gente fez ali na Casa VR, no Morotim, que daí eram espaços híbridos, que a gente ainda não foi para a feira, foi para espaços híbridos nesse primeiro momento, que poderíamos fazer esse perfil de eventos. E também fomos aí requisitados pelas entidades, Secov, Cassis, para fazer algumas parcerias juntos de feiras nichadas, né, com feiras imobiliárias, feiras na área da saúde, com o Diário de Santa Maria, eventos de premiações, eventos sociais, aí meio que abriu um pouco o leque também. Então não ficou só a rodada de negócio, mas o carro-chefe ali até 2018, por aí, era a rodada de negócio. E da rodada de negócio nasceu, então, esse modelo híbrido. Com jantar e rodada de negócio. E rodada de negócio. Exatamente. E ali está o embrião do gastrobusiness. Ali está o embrião do gastrobusiness, exatamente. Que veio só depois da pandemia. Depois da pandemia, exatamente. Veio depois da pandemia. Então, fala um pouquinho do que é o gastrobusiness. Isso. Não, aí o que aconteceu foi que o mercado ele vai se renovando. Como a gente comentou, apareceu concorrência, outras pessoas começaram a fazer rodadas de negócio com outro nome, de eventos de empreendedorismo, alguns nichados para um determinado setor, etc. Então, hoje a gente tem talvez mais de 10 eventos nesse sentido de rodadas. E como posicionamento a gente precisava crescer, né, nesse sentido. Então nós transformamos o rodada em si, não mais em híbrido, mas em feiras. Em feiras. Então a gente lançou um evento, o Gastro Business, lançamos o evento do Wine, o evento do Espumante, um evento de uma feira imobiliária. Então a gente transformou o negócio de uma ideia de rodada em si para uma feira que daí persiste até hoje, né? E daí o Gastro Business foi o carro-chefe dessa feira, porque é um evento também inovador, que ele não é só uma feira normal que tu vai lá para adquirir alguma coisa. Tu tem 30 ilhas de gastronomia, tu tem parte de assados, churrasco, bebidas. Então, um evento que agora, o último, deu mais de 2.000 pessoas. Então, foi um plus que a gente deu, que conseguimos nos posicionar novamente, né? Diferentemente da concorrência também. Se diferenciaram novamente. Aquilo que lá em 2015 tinha um diferencial, em 2018 veio um outro diferencial. Exatamente. E aí agora vocês têm outro. A gente viu que só o rodada em si ele começou a ficar. Eu tinha que ter o público final também para comprar da empresa. Eu não podia ter só empresário vendendo para empresário. Claro, teve muitas parcerias e tal, mas com esse crescimento a gente precisava ter um atrativo. Por exemplo, agora nós vamos ter o Churras e o Wine. Então, um evento que tu vai ter degustação de 12 rótulos, tu vai ter assados. Chama o cliente final que vai comprar e vai estar lá vendo o teu stand e tal, vai fazer relacionamento contigo, vai comprar de ti, bom poder aquisitivo. Então, a gente casou esse novo formato, né, que veio a partir ali de 2021 para 2022, que daí persiste até hoje e está dando muito certo assim, nesse sentido, né? E também agrega a credibilidade que a gente juntou de todos esses anos de rodada, da gente conseguir parcerias
com trazer chefes de Porto Alegre, de Santa Cruz para vir aqui, de Santa Catarina, São Gabriel, do último que veio. Essas pessoas virem demonstrar seu trabalho, isso é muito bacana, assim, muito legal, a gente fica muito agradecido, né, muito honrado por isso, pelas empresas que, poxa, tem empresas até hoje que continuam nos apoiando desde o primeiro evento, né, que a gente fez aqui. Então é um trabalho assim que deixa a gente muito feliz por ter esse apoio aqui dos empreendedores em geral do município, né? É uma conquista, uma conquista. Uma conquista tua, uma conquista de vocês. E quantos empresários já passaram? Quantas empresas passaram pelos teus eventos? Eu acho que a gente estava fazendo um cálculo ali. A gente acredita que em torno de umas 4, 5 mil empresas já passaram. Exatamente. 4, 5 mil empresas já passaram. Que impacto, hein? Exatamente. Que impacto. Isso em quantos eventos? Olha, vamos calcular em torno de uns... vamos completar 10 anos no ano que vem, né? Então, em torno de uns 300 eventos, somando Caxias do Sul, né? 300 eventos, 300 cara. eventos, que linda jornada. Que linda jornada. Muitos negócios foram feitos. E também ninguém faz nada sozinho, né? Vamos dizer assim, eu tive um sócio aqui em Santa Maria que ficou comigo por 8 anos, né? Alexandre Reis, que também contribuiu muito para esse crescimento do negócio. E há 2 anos eu tenho um sócio parceiro também, que é o Vadson, que é um grande amigo também, que me ajudou muito, está me ajudando e está fazendo isso acontecer e dar certo, no sentido de ter uma experiência muito grande, muitos parceiros na parte gastronômica. Então a gente meio que se dividiu as ações, eu na parte comercial e ele colaborando muito na parte gastronômica, com os contatos, com a experiência, com os alunos, trazendo atrações de fora de Santa Maria para vir nos eventos. Trouxemos o CEO do Paleta Atlântida no último, trouxemos Marcelo Bolinho, uma referência do churrasco nacional, trouxemos o Parrilha dos Vales. Então, tudo foi trabalho do Vadson nesse sentido, né? 30 ilhas de gastronomia, que a gente sabe que não é fácil. Tu, além de ter que vender o evento comercialmente, patrocinadores, local, estrutura, organizar tudo, fazer todo o comercial, mídia, marketing, o Vadson fazendo toda essa parte da questão da gastronomia, né? Então, ficou redondo o negócio assim, nesse sentido. E continuamos. Agora a gente vai ter eventos com outras ideias também. Vamos ter Batalha dos Chefes aí. Batalha dos Chefes? Que legal, aqui em Santa Maria? Aqui em Santa Maria, a pessoa vai lá, vai poder curtir, degustar os pratos, votar. Coisa linda. Empresas também que vão estar lá patrocinando, se apresentando. Então a gente vai procurar sempre criar ideias, né? Mais inovação. Uma coisa muito interessante para quem... o nosso público aqui são empresários e líderes. Sim. Tá? Empresários e líderes que muitas vezes já tem uma experiência, já tem uma caminhada nos seus negócios. Perfeito. A maior parte dos nossos parceiros aqui, eles têm 10 anos de experiência. É o teu perfil aí. O cara que está na faixa dos... Tu tá antes dos 40, né? O cabelo branco talvez já te joga um pouquinho mais perto dos 40. Tu tá com 38, né? 38. Nosso público, no geral, tem mais de 40 anos e já tem pelo menos uns 10 anos de experiência. E na tua fala, é muito interessante destacar a necessidade que nós temos de estar buscando inovar para encantar o nosso cliente, para manter a nossa participação no mercado, para crescer nossa participação no mercado. Não tem espaço mais. Não tem. Para se acomodar. Eu acho, né? Maurílio, que a criação da rodada de negócios, por exemplo, a rodada de negócios, ela foi feita pelo Sebrae por um determinado tempo. E quando lá o Edson veio com essa ideia, eu digo, Edson, acho sensacional, mas a gente precisa gourmetizar um pouco isso. Não tinha essa febre que tem do Instagram na época de tirar foto, coisa, mas a gente criou um modelo que não era aquela rodada de negócios fria, vamos dizer assim, num fundo de sala de hotel, sabe? Aquela coisa. A gente levou para um pub, e daí as pessoas iam arrumadas, tiravam fotos, postavam aquilo. Sim. Então, fizemos parcerias com as revistas na época, que continuamos até hoje, muito com o Diário também.
e aquilo era divulgado, então já criou uma gourmetização naquela coisa da rodada e a pessoa queria participar. Foi a primeira coisa. Isso que não tinha o apelo que tinha hoje, mas uma postagem no Facebook, nossa, dava quase 1000 curtidas, porque era aquela novidade, sim, aquela coisa, né? Nós íamos até de terno, gravata nesses eventos para dar aquele plus, sabe? E depois a gente viu isso, exatamente. A gente, estamos fazendo eventos de network, sim, mas a gente hoje tem que ter coisas a mais. A gente montou um júri no último Gastro Business, que era para escolher os melhores stands. Agora, nesse próximo evento do vinho, nós vamos ter um circuito gastronômico de vinhos, nós vamos ter o júri também, nós vamos ter banda, nós vamos ter DJ, então vai ter entretenimento também, além dos negócios. Perfeito. Então, se tu não se inova nesse setor, tu acaba ficando mais do mesmo. Acaba se tornando algo repetitivo, outras pessoas vão te copiar, vão fazer coisas parecidas. E tudo que dá certo vai ser copiado. Vai ser copiado. E esse é um feedback que a gente tem que estar preparado. A gente ouve alguns empresários, às vezes até com um tom de reclamação. Sim. Poxa, eu faço e o meu concorrente me copia. A gente precisa entender que... eu não vejo dessa forma, sabe? Tanto que como eu não fecho segmentos nos meus eventos, é um dos meus primórdios, vamos dizer assim, que eu mantenho até hoje. A pessoa quer participar, a gente não veta a participação, né? Claro, procura saber a origem da empresa, etc. Está realizando um trabalho com credibilidade, com tudo, mas a gente não fecha segmento porque a gente quer abrir para todos, a gente quer abrir possibilidades para todos. Então eu não posso ser contra outra pessoa vir e fazer eventos similares. Não, nós temos que saber lidar com concorrência, né? E saber ser criativo. Eu acho que é uma das coisas primordiais nesse sentido, nesse aspecto, né? É ser criativo, senão a gente não se mantém no mercado. Se nós continuássemos com aquele modelo que a gente iniciou, hoje não estaríamos mais. Então, a gente tem que ir se adaptando ao mercado, ao online, ter uma divulgação legal do evento. Eu acho que sempre estamos... Recebi uma sugestão esses dias de Marcos, por que tu não coloca nos porta-mesas dos restaurantes que são teus parceiros aí uma promoção para quem quer ir no evento? Então a gente conseguiu colocar em 300 mesas aí de parceiros nossos. O cara tá lá almoçando, faz o QR Code ali e tem um desconto pro evento. Então a gente está sempre aprendendo, né? Tá sempre... Não existe nada engessado, não existe nada... Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a aprender, a estudar, a inovar para tentar ter mais retorno e o nosso negócio continuar firme e crescendo, né? Com certeza. Eu vou te convidar. Esse café deve estar frio já, né? Não, tá uma maravilha. Não, deve estar frio. Eu vou te convidar para tomar uma kombucha da Oriente Kombucha. Maravilha. Nossa parceira especial aqui dessa primeira temporada do nosso podcast. Maravilha. A Oriente Kombucha é daqui de Santa Maria, é uma indústria que está crescendo num segmento que tem crescido muito. As pessoas têm tomado menos álcool e têm procurado mais bebidas saudáveis. Sabe? As pesquisas têm apontado as novas gerações, a geração Z, está tomando 10 vezes menos álcool que os baby boomers, que a geração X, né? Sim, legal. E a kombucha, só que a kombucha está conquistando um público que está buscando trocar bebidas com muito açúcar, que não agregam para a saúde, mais saudável, por uma bebida mais saudável. Tu já tomou da Oriente Kombucha? Já conhece? Eu já conheço, mas esse sabor eu acho que não tomei ainda. Não tomou? Esse aqui é o... Tu escolheu o uva. Que é o mais vendido dessa linha tropical. E eu provei, são produtos maravilhosos. Vamos ver se esse aqui vai te agradar. Que legal. A linha tropical, ela é uma linha que é com polpa de frutas. Bacana. É uma linha com polpa de frutas. A Premium, que é essa da garrafa de vidro aqui, é uma linha só de especiarias. É uma linha só de especiarias. Eu vou te acompanhar aqui com uma Madagascar, que é framboesa, morango e banana. E são empreendedores aqui de Santa Maria, né? Nossa região, temos que valorizar. De Santa Maria. Agora indo para outras regiões. A kombucha participou de um evento nosso, de um Gastro Business. Ah, é? Foi um sucesso o stand. Foi um dos mais visitados, recomendados, e o pessoal gostou muito, muito dos produtos, dos chás,
dessa parte dos refrigerantes, né? Realmente, assim, muito, muito legal. Fica aí o convite pro Thomas aí participar do teu próximo evento. Do Churras e Wine, 12 de abril, Monte Lago Eventos. 12 de abril, não. 12 de julho agora no Monte Lago Eventos. 12 de julho, Exatamente. Churras e Wine. Churras e Wine. Maravilha. E o próximo depois, Gastro Business, é quando? O Gastro Business é uma vez por ano. Nós fizemos agora em abril. Vamos fazer o Batalha dos Chefs depois, o próximo evento nosso. O Batalha dos Chefs vai ser esse ano ainda? Em agosto. Em agosto, aqui em Santa Maria. Aqui em Santa Maria. E aí o Gastro Business só no ano que vem. O Gastro Business no ano que vem. Mas depois vamos ter ainda outros eventos até o final do ano, outras novidades aí. Maravilha. E para ver os teus eventos, tá no Instagram, site? Conexão Enterprise, tem lá todas as informações, adquirir ingressos, o pessoal que quer participar, viver uma experiência gastronômica diferenciada, com 12 rótulos de vinhos nacionais e importados, open food de churrasco com 9 estações. Vamos ter até um boi assado no rolete lá. Vamos ter, que coisa linda! Vai ser muito legal. Grandes chefes aí que vão vir para Santa Maria. E vamos ter carnes exóticas também. Carnes exóticas, o que, por exemplo? Avestruz, carnes de jacaré, não, coisas diferentes. Que maravilha! Isso é mais um exemplo prático da inovação. E da criatividade na prática. Agora vamos pegar o teu olhar, aí, tendo passado por ti aí mais de 4.000 empresas nos teus eventos. Conversou com muita gente, deve ter conhecido muito negócio diferente. Mas o que hoje está aí na tua mente como os maiores desafios do empreendedor? Maurílio, muitos, porque eu tendo acompanhado, lá quando a gente iniciou, a gente ficava com o cartão da pessoa, né? Com o cartão do empreendedor. Eu te diria que 70% hoje talvez não sejam empreendedores. Uma faixa de 65% a 70% dessas empresas não persistem. Fecharam, exatamente. Principalmente ali na questão da pandemia, né? E então teve muitos... A gente fez essa métrica, né? Em torno de 65% mais ou menos. Ou pessoas que voltaram a ser funcionários, empregados, ou que fecharam e depois foram abrir outros negócios, né? Mudaram de ramo. Que uns 30% que persistem até hoje, né? Então, para tu ver como é difícil empreender, né? no Brasil. Vejo assim, quem não tinha esse alicerce tanto estrutural, tanto de processos, quanto daquela coisa que requer o empreendedorismo, que é muito ampla, né? Tu tem uma empresa, tu tem setor de vendas, tu tem setor jurídico, financeiro, estratégia, processos, é uma coisa... Né, e diante de tudo isso, assim, tu diria que quais são os maiores problemas aí dos empreendedores? Eu vejo muito essa questão da falta de planejamento quando se abre um negócio. Né? Não planeja para abrir um negócio. Não planeja para abrir um negócio. Por exemplo, às vezes o cara abre com aquele dinheiro que tem, vamos supor, sem um dinheiro para capital, para fluxo de caixa, sem saber o que ele quer ser daqui 5 anos, 10, sem estar estruturado o processo, ou às vezes nem tentam ter um plano de negócio, né? Eu acho mais isso. Aquelas empresas que abriram já sólidas, às vezes não dependendo único, exclusivamente daquilo para viver, tu vê que ela tem mais gás, ela consegue se manter, ela consegue inovar, e então eu vejo isso assim como tem que ter muito pé no chão na hora de abrir um negócio, ter muita certeza, conhecer aquele ramo que tu vai atuar principalmente, né? O primeiro ano é muito aprendizado, o segundo tu vai crescendo um pouco, né? Vai colocando os pés no chão, mas eu vi muito na questão da pandemia, né? Que às vezes empresas que a gente achava que estavam muitíssimo bem, poxa, às vezes ficou 2, 3 meses sem poder abrir, já quebrou a empresa. Então tu vê que é uma coisa que não vinha financeiramente bem estruturada, né? Eu vi também empresas que cresceram muito, assim, um horror, um absurdo, e teve uma crise no setor, fechou.
Então, eu vejo muito como o mercado ele é muito volátil, requer assim uma precaução grande também, tu tem que ter sempre aquele sonho, sempre querer crescer, sempre coisa, mas eu acho que com planejamento, né? Perfeito, não, tu tocou num ponto aí que eu creio que é dodói para muita empresa, e tem muita empresa e muito empresário e líder aí sofrendo mais do que precisaria, porque falta essa compreensão de que não tem como em 2025, ok, tu estar atuando num mercado, estar com uma empresa, estar com um negócio e não planejar. Até 2015, quando a gente falava em plano de negócio em 2015, o acesso ao conhecimento, o acesso aos processos de criação de um plano de negócio era um pouco mais complicado. Né? A gente tinha internet, mas ainda tinha algumas barreiras para te acessar. Sim. Talvez ou tu ia para um Sebrae ou ia para alguma consultoria onde era um pouco mais caro. Engessado, né? Mas hoje aí, se tu bate num chat GPT aí, quais são os o conhecimento está mais aberto. Está muito mais acessível. Né? Para ter uma ideia, ontem eu estava dando uma mentoria para uma empreendedora lá de Fortaleza, né? E ela com 59 anos, ela chegou na mentoria com várias coisas organizadas, dizendo assim: Maurílio, a tua dica de usar o chat GPT para estruturar aqui meu método e meu planejamento me ajudou muito, porque eu não conseguia organizar as coisas. Então, fica uma dica simples. Né? Hoje, se tu senta para conversar com alguém que vai talvez te dar uma mentoria, vai te dar um treinamento, mas tu já pode chegar mais organizado. Entendeu? Mais preparado. Mais preparado, para fazer perguntas melhores. Com certeza. Porque hoje tu não fazer o básico do planejamento, o básico do caixa da empresa, porque o que tu estava falando aí tem a ver com algo que é muito, muito básico. Sim. Tu falando e eu pensando no seguinte: não foi 1 nem 2, era um percentual altíssimo dos clientes que eu atendia que os caras não se davam ao trabalho de pesquisar o mercado a nível estadual, a nível nacional. Aonde ele está inserido, né? Não sabiam quem eram os grandes players do mercado dele. Então, tu perguntava assim: quem são tuas referências? E os caras quem são teus concorrentes? Teus concorrentes. Calcular o preço do custo lá daquele produto final. Ele não é só o produto, ele tem a embalagem, ele tem um imposto, ele tem um insumo, ele tem um entregador, ele tem tudo, né? É um contexto bem mais, vamos dizer assim, complexo do que a gente acha que é. Mas tudo tem como tu adquirir esse conhecimento hoje de forma mais fácil, né? Por exemplo, aqui a Oriente Kombucha começou em cima de todo um planejamento que o Thomas fez, muito organizado. É um case muito interessante de planejamento. Ele é administrador, chegou a trabalhar conosco aqui como consultor trainee na rede, e aqui nessa sala ele teve um insight junto com a nossa gerente de marketing na época, a Bruna, sobre essa bebida que não era produzida, então teve uma ideia inovadora. Planejado. Aí foi lá e fez um planejamento. Começou a fazer os testes, começou a vender. Enfim, hoje está em mais de 100 pontos de venda aqui em Santa Maria e já vendendo para fora, se preparando para crescer. Mas eu sei que ele é a exceção. Tá? Eu sei que ele é a exceção. A regra, muitas vezes, o empresário... A regra é de cada 10 empresas fechar 7. Até 3 anos. No Brasil, né? Então, aqueles que se preparam, aqueles que têm essa condição e que buscam esse conhecimento, com certeza. Hoje a gente tem mais ferramentas disponíveis, como tu disse, né? Então, isso facilita bastante, né? Hoje tu pega um relatório, em uma tabela que tu recebeu do teu contador e tal, pega o teu DRE, pega algum resumo, por exemplo, das vendas, do que foi vendido, não foi vendido, tira uma foto, joga no chat GPT e pede para ele interpretar para ti. Perfeito. Ele te dá, e se tu perguntar para ele assim, tá, e qual que é a média a média desses números no Brasil, ele vai te trazer. Nem sempre vai te dar algo preciso, mas vai te dar uma baita noção. Claro. Vai te dar uma baita noção, entendeu? Porque se tu pegar, por exemplo, estamos falando de indústria.
Se tu falar dos processos macro de uma indústria, o ChatGPT domina. Tu pergunta das médias de lucratividade, de rentabilidade, o custo médio. O ChatGPT tem lá as informações e vai te dar um panorama que muitas vezes o que está faltando para o empresário é ter essa ação. Ter essa ação de perguntar. De perguntar. Antes, talvez, tinha que perguntar ou numa consultoria, numa mentoria, em algo mais de um acesso um pouco mais difícil. Sem Hoje, dúvida. o básico está mais fácil. Está mais fácil. Né? Mais fácil empreender. Está mais fácil planejar. Tá mais fácil descobrir a realidade. Está mais fácil... quero organizar um evento. Hoje está muito mais fácil tu montar um plano de um evento. Sim, com certeza. E isso vai te dar condições de fazer um evento mais fácil. Agora, se desenvolver como tu se desenvolveu ao longo de 10 anos, para estar fazendo eventos do porte que tu faz, com a possibilidade de estar cada vez mais trazendo parceiros. Exatamente. Né? Qualificando, isso é tempo. É tempo. Isso é tempo. E o tempo também faz parte da nossa transformação. E principalmente nesse segmento, né? Ele não é um serviço público, vamos dizer assim, que tu passa, tu entra e lá tu vai aprendendo e não, daqui a pouco ali tu tem contas para pagar no ramo privado, tu tem que entrar e tu tem que já ter aquela disciplina para daqui a um tempo já começar a gerar resultados, né? Exatamente. É uma batalha diária, como se diz, né? Terça-feira estava sentada aqui nessa mesa a Lisandra da Casa Bórtolo, que tem um restaurante aqui em Jaguari. Tá? Aqui em Jaguari. Então é uma das nossas entrevistadas até aqui no podcast. Que legal. Da rede aqui, eu não vou lembrar exatamente o episódio, se é 14 ou se é 15, mas eu creio que é o episódio 15. Tá? A Lisandra tem uma história bem legal, é um negócio com muita história, porque ela pegou a casa do avô dela, a casa do bisavô dela, que é bisavô dela, e transformou num restaurante que era o Bórtolo, deu origem então à Casa Bórtolo. E eu conversava com ela sobre os desafios. Um dos desafios tá ligado ao que tu é mestre, tá? Que é vender eventos. Tá? Tu criar os eventos é uma coisa, outra coisa é vender o evento. Vender o evento. Aí existe uma métrica que eu converso muito com as pessoas que também me auxiliam e vêm trabalhar comigo, que é a questão da disciplina. Né? Aí tu lançar um evento é uma coisa, agora tu ter uma disciplina de cumprir tudo aquilo que envolve o evento, que não é só a organização, mas principalmente a questão comercial, tu tem que ter, né? Que são visitas, que são prospecção de patrocinadores, que são um plano de negócios para tu, de repente, vender os ingressos, as etapas que tu tem que cumprir, o que eu vou fazer nesse mês de junho, que falta um mês para o evento. Até dia tal eu já tenho que ter um número X de patrocinadores, porque eu vou poder já reinvestir alguma coisa em mídia, alguma coisa. Então tem que ter todo um planejamento. A última semana deixa só para organização. É que nem vamos dizer assim, o restaurante lá, né, que tem as suas peculiaridades, mas eu vejo no setor de eventos, seja para vender um show, seja para organizar, também tu tá vendendo uma ideia, né? Então tu tem que ter uma disciplina. Vou abrir na cidade tal para fazer a conexão lá, que a gente já tentou em alguns lugares, fez com sucesso, outros nem tanto. Tem que ter a disciplina. Tem que ter a disciplina e tu tem que querer aquilo, tu tem que ir atrás, tu tem que ficar conhecido na cidade, as pessoas têm que ter credibilidade em ti. Nunca prometer algo que tu não vá cumprir ou oferecer, né, no evento. Então, acho que isso é uma das coisas que também... E também está aberto a críticas construtivas que eventualmente também vão aparecer, no sentido de nem tudo vai ser perfeito, né? Por mais experiência que tu tenha, às vezes sempre vai ter coisas para melhorar, e coisas que tu pode mudar ou alterar. Então,
É um aprendizado, né? Na tua fala tem bastante coisa aí. Além da disciplina que ela vai estar sempre presente, hoje empreender sem disciplina é algo que eu acho. É um convite para quebrar e quebrar logo. E nas vendas, seja ela de eventos, seja ela de patrocínios, seja nela de bens materiais, o vendedor ele sempre vai trabalhar por métricas, né? Então, eu quero ter 50 patrocinadores, eu tenho que ter convidado 200. Eu tenho que ter aquela disciplina. 200 com uma taxa de conversão bem, exatamente, bem boa, né? Bem boa. Muitas vezes não... muitas vezes é mais. Então, eu te digo assim, nós temos que ter essa disciplina, né? Então, o vendedor, às vezes o cara diz, nossa, esse evento tá com 30, 40 patrocinadores, que coisa impossível, mas o que tu trabalhou para conseguir aquilo, né? Porque às vezes o cara quer ser patrocinador daquele evento, mas naquela data ele não pode, aí tu tem que visitar, ir num outro segmento e tal. Mas tu tendo essa disciplina, né? Daqui a pouco, eu tenho que contactar tantas pessoas por dia, eu tenho que falar com o meu comercial para eles contactarem tantas pessoas, organizar dessa tal maneira. Aí um patrocinador daqui a pouco indica um outro. Né, hoje a venda de ingressos, a gente trabalha com múltiplas estratégias, tanto mídia mais tradicional como Instagram, Facebook, como essa de restaurantes que estão oferecendo, os parceiros, os influencers. Então tem que ser clubes de vinho, agora que a gente vai ter clubes de vinho que gostam muito de participar, o pessoal do churrasco. Agora a gente colocou banda também para pegar o público jovem. Então tem que abrir o leque, né? Com certeza. Tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. Tem que ter planejamento. Tem que ter conhecimento das métricas. Exatamente. Tem que ter disciplina. Naquilo que tu falou aqui, visita. Tá? Quando está falando em B2B, está falando em venda para empresas, tem que estar disposto a fazer reuniões. E seja online ou presencial. Presencial é um diferencial. Segue fazendo reunião presencial? Com certeza. Isso tem gente que não voltou ainda da pandemia. Tá só no eu acho que online. O contato físico ele ainda é primordial nas relações, né? A questão do olho no olho, até por amizades que tu acaba fazendo nesse meio também. Eu gosto disso, sempre gostei, assim. Isso é algo que eu sempre gostei de fazer, e tenho essa disciplina, para mim não é um fardo, assim, é um prazer que eu tenho, sabe? Eu gosto do que eu faço, assim, nesse sentido. Esse é um segredo. Esse segredo. É um segredo que não precisa ser segredo, né? Que é quando tu gosta do que tu faz, o olho brilha. A motivação ela vem com menos esforço. Muitos amigos que a gente acaba fazendo amigos para a vida inteira, né? Que a gente acaba fazendo nessas relações profissionais, interpessoais, né? Então é muito legal. Ver o crescimento de muitos empresários aí também. Isso é muito bacana. Pessoas que eu vi que nem tinham um negócio, estavam tentando empreender ou que cresceram muito nos seus negócios. Aí tem muitos cases positivos também. Muito bacana. Sim. Vamos falar um pouquinho dos aprendizados, mas eu quero falar especialmente dos desafios. Quais foram os maiores erros que tu cometeu aí nesses 10 anos de empreendedorismo? Eu acho que... eu acho que muito no início não ter, vamos dizer assim, eu não tinha muito feeling no início para quem saber vender. Demorei para porque, por exemplo, aonde eu trabalhava, que eu tinha que montar equipes e gerir equipes, já existia um público final predestinado ali. Acredito que eu tenha demorado um pouco para ter este feeling que esse tipo de empresa é perfil para o meu negócio, esse tipo de empresa não é. Uma das coisas que eu demorei para técnicas de vendas que a gente vai aprendendo conforme o tempo, com certeza cometi erros no início, nos primeiros anos ali também, nas minhas próprias visitas também, nos meus fechamentos. Às vezes, com equipes de trabalho, não saber dizer não, que eu sempre fui um cara que eu não... Um cara virginiano, assim, que eu sou mais contemporizador, dificilmente eu vou perder a linha com alguém, mas às vezes a gente precisa, ou com fornecedor, ou com
quem a gente convive no dia a dia, né? Eu acho que isso é uma das coisas também. Saber identificar melhor o perfil da pessoa que eu quero para estar comigo também. Eu acho que isso é uma coisa que eu consegui trabalhar melhor. E aquela coisa de frustrações, de às vezes pessoas que misturam o lado pessoal com o profissional, às vezes eu ficava muito chateado por aquilo, levava para casa, sabe? Tipo, de um amigo que eu considero, dizer, pô, tu tá levando meu concorrente, o cara não falar mais comigo, alguma coisa assim. Que depois eu fui aprendendo também que a gente tem que saber separar as coisas e tal. Então, há muitas coisas. E a gente comete erros, vou dizer assim. E é muito interessante quem prestou atenção em alguns, porque eu te pedi 3, tu me deu vários. Me deu, vamos ver se eu peguei. Tá? Porque uma das coisas que eu treino há bastante tempo é a escuta. Para a gente fazer essa recapitulação, porque tem muita riqueza no que tu falou aí. Tá? Primeiro erro que tu trouxe, deixa eu ver se eu consigo voltar ali no primeiro, foi com relação a não ter, quando tu não tinha ainda o feeling de quem era o cliente ideal. Exatamente. Vou parafrasear, mas quem era o cliente ideal. Então, tu errou não acertando o cliente. Segundo, algumas técnicas de vendas que tu não tinha, que talvez algum fechamento não saiu tão... fechamento mais específico. Técnicas de venda. Técnicas de vendas, que eu fui aprendendo com o tempo também. Que eu ensinava, às vezes, pessoas a fazer, mas eu, às vezes, não fazia, sabe? Teve mais aqui, vamos ver se é o terceiro, ver se eu não pulei um. Com relação ao perfil das pessoas que trabalhavam contigo. Exatamente. Eu alternava muito, às vezes, eu pegava um prestador de serviço para um evento, uma equipe comercial num outro. Não, daí hoje eu já tenho uma equipe que está há 8 anos comigo, a mesma. O mesmo cara de som, o mesmo cerimonial. Equipe de vendas mudou muito pouco. Interessante. Fiquei com sócio 8 anos, agora estou com 1 a 2. Então, vamos dizer assim, também porque daí o cara já sabe como que é o funcionamento. Aí tu conhece a pessoa, sabe que ela tem responsabilidade. Então... talvez no início esse é um erro muito comum. E eu tenho um outro erro também. Que é um mapeamento de cidades. Eu achava, poxa, eu tô com a conexão, eu posso fazer em qualquer lugar do Brasil e eu vou ficar rico, vamos dizer assim, da noite pro dia, né? Milhões. E não é. É um perfil de negócio para cidades com o perfil de Santa Maria, Caxias, Santa Cruz, vamos dizer assim, Lajeado, Pelotas, cidades que ainda é muito importante esse relacionamento interpessoal. Tu leva um evento desse para São Paulo, tu é só mais uma feira, tu é só mais uma grande Porto Alegre, Curitiba, até Florianópolis não tanto, que tem startups e tal. Mas o perfil da conexão como empresa é para cidades até 350 mil habitantes. Então, tu entendeu o perfil do teu público e inclusive geograficamente. Geograficamente. Perfeito. Tu falou outra coisa com relação ao teu perfil, entender o teu perfil. Tu até falou sobre ser virginiano e não dizer não ser mais firme em algum momento. Isso é uma coisa muito importante, o empresário saber quais são os seus gaps, quais são os seus desafios a superar. Sim, né? E tentar melhorar, exatamente. Muito interessante. E creio que tu trouxe uma série de aprendizados muito importantes que são úteis para nós todos empresários, né? Entender o nosso perfil, entender o nosso público, entender as nossas dificuldades. A gente estar cercado de pessoas que têm os mesmos valores profissionais, éticos nossos, né? Nos ajudam muito nisso, né? Ao nosso crescimento, a ter menos estresse no dia a dia, a pessoas comprometidas. Isso às vezes a gente demora para encontrar, mas quando encontra, valorizar essas pessoas e manter o trabalho, que é o que faz o crescimento, né? Eu nunca imaginei que um dia ia estar fazendo um evento para 2.000 pessoas, vamos supor, eu comecei fazendo para 30, né? Então, é uma mão de muitos, né? Que pessoas que se dedicam, pessoas que oferecem o seu melhor. E como o GastroBusiness
foi no último agora e é um evento totalmente colaborativo, né? Se não tem todas aquelas pessoas contribuindo com a sua gastronomia, com as suas empresas, estando com mente aberta para estar lá fazer negócios, o público para prestigiar, não sai nada. Então, sim, uma ideia depende de muitos, né? Sim. Tu acabou entrando com tudo no segmento da gastronomia. Isso. Não só os eventos agora que já tem no nome destaque para a questão da gastronomia. Isso. Né? E tu tem também uma empresa de prestação de serviços nessa área. Junto com o Vadson, a VM Eventos, né? E também foi uma ideia inovadora que a gente teve no sentido que começamos a ter muita demanda de gastronomia, né? Devido aos eventos e pessoas procurando indicações, etc. E a VM veio no sentido de poder atender qualquer perfil de evento. Essa que era a proposta, né? Que a gente tem aqui grandes chefes na cidade, grandes empresas que trabalham com isso também, mas com um foco mais específico, né? Em jantares, ou em café da manhã, coquetel. Então a VM, como a gente tem esses parceiros da gastronomia muito fortes aqui na cidade, a gente começou a alocar eventos de churrasco, eventos coquetéis, sushi, então qualquer tipo de evento. Tem uma diversidade. Uma diversidade e foi um boom, assim, a gente não esperava que ia ter um retorno tão grande. A gente lançou a empresa em agosto e até o final do ano tínhamos feito quase 22 eventos, né? Então, casamentos, 15 anos, muitos eventos corporativos, né, com essas ideias. E estamos aí tocando esses eventos também, graças a Deus. Mas também foi uma ideia nesse sentido, de ter uma empresa que pudesse atender um evento personalizado pelo cliente. O cliente diz, hoje eu vou juntar aqui 50 funcionários, vamos jogar pádel o dia inteiro, nós queremos um hambúrguer feito na hora com uma sobremesa, ou nós queremos um coquetel assim, assim, assado, ou queremos um jantar mais exclusivo. Então, foi essa demanda. Uma baita sacada, uma grande ideia. Mais um exemplo de conseguir observar o que está acontecendo. Exatamente. E o que o teu cliente está te pedindo, né? Porque tu criou uma plataforma de prestação de serviço pro cliente final lá, que hoje é muito difícil concorrer com isso, porque há uma tendência da empresa, da gastronomia, se especializar numa determinada área. Exatamente. Né? Agora, tu como tem uma rede de fornecedores, parceiros exatamente. E chefes temos e restaurantes, acaba tendo como atender. Tem como atender e o chefe Vadson também tem uma formação lá de chefes e de alunos. Hoje tem pessoas que abriram restaurantes, né? Tem o chefe João Irã lá que abriu uma hamburgueria muito legal lá em Júlio de Castilhos. Empresas que lançaram modelos de pizzaiolos, pizzas. Então tem vários ali que acabaram se formando. No sushi, o cara aquele que é o melhor do Brasil? O melhor do Brasil, o Alan. O Alan também. Estamos formando um outro agora, um outro sushi man lá, muito legal também, muito, muito competente. Então tem essa possibilidade aí. Maravilha. Deixa teu recado aí pro empresário e pro líder que está aqui também buscando ter um maior reconhecimento. Ter um maior reconhecimento como empreendedor. Esse reconhecimento é ganhar mais dinheiro, é conseguir captar os melhores clientes. Esse reconhecimento é também na própria família, no próprio meio, ele ter esse reconhecimento. E eu gostaria que tu deixasse... Maurílio, eu acredito muito em trabalho, eu acredito muito em disciplina. Se a pessoa tem um objetivo, tem um foco em mente, ela tem que levar adiante. Pode demorar 1, 2, 3, 5 anos, sei lá. Mas se realmente ela tá com aquele objetivo final, eu vou alcançar esse sonho, vou alcançar esse objetivo. Hoje existem todas essas ferramentas para poder realizar, né? Para poder ser um empreendedor com sucesso, para poder fazer algo com planejamento. E ela tiver o principal, que no meu modo de ver, essa disciplina, essa constância, a mente aberta para poder aprender, com certeza ela vai chegar lá, vai conquistar os seus objetivos. Santa Maria é um mercado que permite isso. É um mercado muito bom de se trabalhar, é uma cidade boa de se viver também, boa de se empreender, onde tem um público consumidor muito bom, né? Pessoas que vêm de fora, vêm para cá. Então, o recado que eu daria, o conselho é um pouco de resiliência no início,
que é fundamental. Tu tem que ter persistência no negócio para poder chegar aonde tu quer chegar. Que maravilha, que maravilha. Foi uma alegria, uma honra te receber aqui nesse eu que nesse agradeço episódio. muito, eu que agradeço muito. Nós tivemos uma conversa na semana passada que foi muito legal, muito bacana mesmo, no sentido da gente trocar experiências. Aí já saí com um aprendizado aquele dia, acompanho teu trabalho, que a gente possa fazer muita coisa junto ainda. E desejo muito sucesso aí para ti em todas as atividades que tu venha fazer. E parabéns aí pelo trabalho que tu exerce aí todos esses anos aqui em Santa Maria. Tá bom? Gratidão, Valeu. gratidão. Fica aí o convite para te se inscrever no nosso canal, para te deixar um gostei aí no nosso episódio, compartilha com outras pessoas também. Fica aí as redes sociais aí da Conexão Enterprise e Marcos.Henchen. Aí o pessoal no quiser que seguir, Instagram, no Instagram, os dois no Instagram, né? Segue o Marcos aí, que tu vai receber convites para vários eventos. Né? Tem bastante coisa acontecendo sempre. Pessoal que gosta agora de um bom vinho, de um bom churrasco, uma gastronomia. Muito dia 12 propício, de julho, né? Muito propício. Wine e churras. Churras e wine. Churras e Experience. wine. Experience. Maravilha. Maravilha. Dia 12 de julho, então. Um grande abraço aí, Deus te abençoe. Nos encontramos na sequência. Até mais. Valeu.